A paz de Cristo, irmãos, que Deus abençoe a todos. Mais uma vez nós estamos reunidos para meditarmos a palavra de Deus e falarmos das grandezas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos deu a vida e com o seu sangue nos comprou. Então nós vamos nessa noite meditar na palavra de Deus, mas antes eu quero pedir que você se inscreva aí no canal, deixa os seus comentários, deixa aí o seu joinha para nos ajudar, tá bom? Se você quiser, faça isso, é de muita importância para nós. Nós temos falado sobre o assunto ressurreição. Falamos da ressurreição de Jesus Cristo, uma ressurreição que a nós é a ressurreição para a vida eterna. Não é um simples milagre. Ela não é um simples milagre. A ressurreição de Cristo, a nossa ressurreição, é algo acima de um milagre. É um milagre, faz parte, mas ela é acima de um milagre. Por quê? Porque é a vida. É uma devolução da vida. Cristo nos devolve a vida. Quando Ele morre e ressuscita, Ele nos devolveu a vida que nós perdemos lá no Éden. Então a vida voltou a nós. Ele nos trouxe a vida outra vez. E quando nós falamos de milagres, de ressurreição com milagres, nós estamos falando de ressurreição com milagre aqui na terra. Ressurreição para essa vida, não para uma vida eterna. Ressurreição para uma vida que é humana, e essa vida humana, se a pessoa, mesmo que tenha recebido a ressurreição e não se converter a Cristo, ele volta a perder a vida eterna, ele perde a salvação. Então é um milagre como os outros milagres que Cristo fez, e que se tivesse homem de Deus na presença dele, ele faria outra vez, porque os sinais seguem aos que crerem, como ele disse em Marcos 16. Então, nós vamos ver agora os milagres que está fora da sepultura, que não entra na sepultura e que foram feitos pelo servo de Deus, e as pessoas que receberam esse milagre não desceram à sepultura. Então nós temos que fazer a diferença da ressurreição de Cristo, que é a nossa ressurreição, a ressurreição dos salvos, que é a que está para vir, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Então nós temos aí a ressurreição dos milagres, Ele operou o milagre, e nós vamos começar a ver essa ressurreição lá no capítulo de número 17 de 1 Reis. 1 Reis 17, ali onde o profeta Elias fugia de Jezabel e encontrou ali com a sunamita, se escondeu dela. 1 Reis 17, vamos ver a palavra de Deus a partir do versículo 18. O texto é muito, o capítulo aqui, ele tem 24 versículos, todos estão, faz parte da ressurreição, mas nós vamos falar da ressurreição. 18, 1 Reis 17, 18. Disse Elias Disse ela a Elias: que tens contigo? Ou que tens contra mim, homem de Deus? Viestes a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Respondeu-lhes ele: dá-me o teu filho. Ele o tomou do seu
regaço e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhes o filho. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino, trouxe-o do quarto à casa e o entregou à sua mãe. Ele disse: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Muito bem, meus amados, vejam aqui que este milagre na Bíblia, na palavra de Deus, é um milagre que as pessoas usam até hoje. Os tais profetas, tais apóstolos, tais bispos, tais missionários, tais professores que têm ensinando a palavra, usufruem disso aqui dentro das suas igrejas, dizendo que Deus está fazendo milagre, que faz milagre com eles e talvez até faça, não sei. Alguns que eu experimentei são tudo mentira, não vi. Não é milagre mesmo. De Deus não. Tem muito santo fazendo milagre por aí, mas irmão santo faz milagre? Claro que faz. Quando nós falarmos sobre isso, você vai ver. Já passei por eles e vi fazer. Então, quando o povo diz isso, pega os milagres, e eu vejo o desrespeito de alguns pregadores que diz que o Velho Testamento tem que ser tirado, lançado fora e ficar só o Novo Testamento, porque as leis, os mandamentos já passaram. Mas isso aqui eles aproveitam. Eles lançam fora a verdade, o Velho Testamento, e pega o que é novo, o Novo Testamento. Mas aquilo que há de proveito para eles aqui no Velho Testamento, eles aproveitam. E por que eles querem lançar fora o Velho Testamento? Por causa das leis e dos mandamentos. Então deixa eu te falar com toda certeza em Cristo Jesus. Se o Velho Testamento não prevalecer com as suas leis e os seus mandamentos, o Novo Testamento não vale nada. Pode jogar fora. Não vale nada. Se o Velho Testamento, com os mandamentos da lei divina, que ele deu a Moisés, que Moisés deu ao povo, com os mandamentos da lei divina, e Moisés aplicou ao povo, sendo que muitas não deu tempo de executá-las, porque o povo era rebelde. Então, se o Velho Testamento, as leis de Deus, os mandamentos da lei divina, não vale mais, se o Velho Testamento não vale mais, pode jogar o Velho Novo Testamento fora, que ele não vale nada também, tá? Não vale nada também. O sustentáculo e a firmeza e a coluna de um evangelho de Mateus, Apocalipse, chama-se o Velho Testamento. Se não tiver firmeza do Velho Testamento e profecias do Velho Testamento, todas elas envolvendo no Novo Testamento, como as profecias de Daniel, as profecias de Samuel, do próprio do Oséias, do Isaías, Ezequiel, Jeremias, Amós, Joel, Jonas, se essas profecias não valer, se esse Velho Testamento for jogado fora e essas profecias não prevalecer, o Novo Testamento pode jogar fora, que ele não vale nada, ele tem menos valor do que o Velho Testamento ainda. Mas se tiver unido o Velho Testamento com o Novo Testamento, aí sim, as promessas feitas a Israel no Velho Testamento vai valer para as promessas feitas agora na Nova Aliança, senão não tem jeito, queridos. Eu sinto muito em dizer isso para você,
Mas para mim isso soa como sendo uma ignorância da parte do pregador dizer que o Velho Testamento pode ser jogado fora. Para mim isso é uma verdadeira ignorância, viu? Para mim isso, me perdoe o termo da palavra, mas essa é a realidade. Se o Velho Testamento, eu vou repetir, não valer mais para o Novo Testamento, com o Novo Testamento pode ser descartado, que também não vale nada. Sem medo de pecar e de errar, e pode consultar a Deus e a quem você quiser. Se Deus disser para você que eu estou errado e que joga fora o Velho Testamento como vocês fazem, joga fora as leis e os mandamentos, se Deus falar isso para vocês, então pode falar para mim, fala nos vídeos, pode falar para mim, que eu pego a Bíblia, jogo fora, deixe de ser crente e deixe de acreditar nesse Deus. Porque homem de duas palavras já não é bom. Imagina um Deus de duas palavras. Cristo é homem de uma palavra, com dois sentidos. Primeiro e segundo. Verdade ou mentira? Sim ou não? Isso é Deus. Então o Velho Testamento é para ser observado de Gênesis, a Bíblia é para ser observada de Gênesis a Apocalipse. E as profecias desse Velho Testamento é o que sustenta o Novo Testamento. Se elas não prevalecem, então não tem sentido nenhum você ter um Novo Testamento. O Novo Testamento vem das profecias. Jesus disse: eu não sou contra a lei nem contra os profetas. Eu não vim para derrubar elas. Eu vim para cumprir e para realizá-las. Portanto, acho uma ignorância quando os pregadores dizem: deixa o Velho Testamento. É uma falta de respeito com Deus, é uma falta de consideração ao Espírito Santo, é uma falta de reverência ao Espírito Santo, é uma falta de temor ao Espírito Santo, é um desrespeito a Jesus de Nazaré. Isso que se faz. Sem lei, sem mandamento, não existe reino nenhum e nem rei nenhum que pode operar. Então esse milagre aqui de Eliseu, eles querem usar no Novo Testamento. Nós vamos curar porque Jesus curou, tal. Mas Jesus vem curando desde aqui, ó. Aqui está o Elias praticando um milagre de ressurreição. O moço estava morto, como você está vendo aqui. E o profeta Elias, preocupado com a mãe dele, com o moço ele não estava preocupado, porque o moço estava dormindo já o sono profundo da morte. Não sentia, não chorava, não sorria, não se movia, não fazia nada. Quem morre, desce ao silêncio. Então, o Elias vai a Deus, e como sendo profeta de Deus e homem de Deus, ele ora a Deus. Deus ouve a oração. O segredo está nisso. Orar eu oro todos os dias. Orar todo mundo ora todo dia. Rezar a maioria reza todo dia. E orar todo mundo ora todo dia conforme a sua crença, conforme a sua fé e conforme o seu Deus. Agora eu preciso saber se tem resposta. Respondeu? Aí é que está. Então Elias ora a Deus e o rapaz torna a vida. Esse milagre aqui mostra: o rapaz não foi sepultado. Como é que voltou o rapaz? Voltou para a vida novamente. A mesma vida. O seu corpo não entrou em estado de podrificação. Não se decompôs. Não se decompôs. Por isso ele voltou à vida, ele ficou na terra novamente. Mais um milagre, ainda aqui em Reis, e esse aqui, do seguidor de Elias, aquele que ficou no lugar de Elias. Segundo Reis, capítulo de número 4, no verso de número 18. Dá uma olhada. Tendo o filho crescido, certo dia, saiu a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai:
Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça, disse o pai dele a um moço, leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E o menino esteve sobre os seus joelhos, sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então morreu. Essa moça, essa senhora, essa mulher aqui, a sunamita, ela não tinha filho, foi profetizado pelo profeta Eliseu que ela iria ser mãe, ela teve um filho, o moço cresceu, e aí o menino venha a falecer. Uma dor de cabeça, um problema talvez neurológico, não se sabe, mas o menino veio a desfalecer. E no versículo de número 34 diz assim, desse mesmo capítulo: então subiu à cama, lê mais para trás um pouquinho, 32, chegando Eliseu àquela casa, viu que o menino estava morto sobre a sua cama. Então disse que eles trouxe todos os tipos de recursos para tentar ver se o menino despertava, mas não teve jeito. O menino realmente estava morto. Mandou a sunamita e os homens daquela casa, daquele lugar, buscar o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu veio. E no versículo de número, aí que nós estamos lendo, 32, o 31. Geazim passou adiante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino, mas não houve nele voz nem sentido, pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu e lhes disse: o menino não desperta. Então veja aqui, chamou Eliseu falou: Geazim, vai lá e coloca o bordão sobre o menino. Mas homem de Deus, querido, é homem de Deus. Você precisa entender, e nós precisamos fazer diferença o que é homem de Deus. Homem de Deus é representante de Deus na terra. Homem de Deus não é negociante, não é comerciante que usa a palavra de Deus. Ele pode até ter um comércio, mas fora da igreja. Homem de Deus não é aquele que negocia com o nome de Jesus dentro da sua igreja, que entra na política, que faz todos esses tipos de coisa. Homem de Deus não é isso. Homem de Deus é homem de Deus que está na presença de Deus e que responde por Deus, que Deus fala através dele e que Deus usa ele. O Geazim aqui, que era um que estava seguindo Eliseu, não como Eliseu seguiu Elias, porque você sabe o fim do Geazim qual foi. Então Eliseu vai lá, fala Eliseu, vai lá, o Geazim, coloca o bordão. Ele colocou. Ele viu que o menino não teve a reação nenhuma, voltou para Eliseu. Aí no 31 diz: Geazim passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, mas não reviveu nele, mas não houve nele voz nenhuma, pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu e lhes disse: o menino não despertou, está morto, Eliseu, não tem como fazer viver. Eliseu disse: deixa eu ir lá então. 32, chegando Eliseu àquela casa, viu que o menino estava morto sobre a sua cama. Entrou e, fechando a porta sobre eles, ambos, orou ao Senhor. Então subiu à cama, deitou o menino e, pondo a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele e as mãos sobre as mãos dele, estendeu-se sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou pelo quarto de uma parte para outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele
o menino expirou 7 vezes e abriu os olhos. Olha que ressurreição maravilhosa. Eliseu chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou. Quando ela se apresentou diante dele, disse ele: toma o teu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés e inclinou-se à terra. Então tomou o seu filho e saiu. Então vejam aqui como Eliseu fez, uma espécie de respiração boca a boca, né? Ele deu fôlego ao menino. Ele inspirou na boca do menino o seu fôlego. Isso é ser homem de Deus. Isso é homem de Deus. Isso é Deus responder através do seu servo. Milagres de ressurreição existem. E esses milagres que estamos falando agora. Nós fazemos a diferença na ressurreição de Cristo, que é a nossa ressurreição da eternidade, com a ressurreição das pessoas que foram milagrosamente ressuscitadas, começando por esses profetas até Cristo e os seus profetas, seus apóstolos. Então, quando Eliseu fez isso, o menino retoma a vida, o fôlego de vida entra no menino outra vez. Dá uma olhada lá no Éden, lá no Gênesis. Gênesis, lá na criação divina. Dá uma olhada aí, capítulo de número 1 e no versículo de número 26. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus: ainda tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dá semente, servosão para mantimento, e a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. Viu Deus tudo que tinha feito, e que era muito bom. E houve tarde e manhã, 6º dia. Assim os céus e a terra e todo o ser, versículo capítulo 2, e o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o 7º dia. O versículo 4: estas são as origens do céu e da terra, quando foram criadas, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Não havia ainda nenhuma planta,
do campo na terra, nem a erva do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Um vapor, porém, subia da terra e regrava toda a superfície do solo. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao redor, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus o fez brotar da terra todas as espécies de de árvores. Eu vou parar por aqui. Então vejam, queridos, quando Deus faz o homem, as pessoas dizem que Deus fez tudo no minuto. Num abrir e fechar de olho, ele diz: haja luz, houve a luz, haja chuva, haja isso, haja aquilo. A Bíblia diz: haja. Mas quando a Bíblia fala haja, está dizendo que Deus está agindo e trabalhando. Porque aqui tem 6 dias de trabalho. 6 dias de trabalho. Profeticamente, aqui tem 6.000 anos. Não é 6 dias. É 6.000 anos. Se você olhar, quando Deus faz o homem, na criação aqui, no capítulo 1, você vai ver que no primeiro dia, ou melhor, no 6º dia, ele faz o homem, faz as ervas, faz tudo isso. O que seria? Um ano como 1.000 anos, como um dia como 1.000 anos. Então, a criação do homem, fazer o homem, Deus passou 1 milênio para fazer um homem. Deus passou 1 milênio para fazer toda a criação da terra. Deus passou 1 milênio projetando tudo isso. Mas isso não tinha sido feito, não tinha recebido vida por causa desse ser aqui, o homem. Veja que quando ele faz o homem, a terra toda ela estava sem vida. As plantas, esses seres aqui, os peixes, os animais, as aves, ninguém tinha vida. Quem passou a ter primeira vida de Deus foi o homem. 1 milênio para cada tipo de coisa. Você vê lá no capítulo 1, quando nós falamos da criação, nós veremos com mais detalhe. Mas 1 milênio, Deus passou para fazer o homem. Onde ele fala tarde e manhã. Primeiro dia, tarde e manhã. Segundo dia, tarde e manhã. Terceiro dia, tarde e manhã. Quarto dia para cada criação. Então, ele faz o homem, pega o pó da terra. Do pó da terra ele cria o homem, né? Ele faz o homem. No versículo de número 23 aqui, só para a gente ter mais um entendimentozinho. No versículo de número 22 do capítulo 1. Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai, enchei a terra. E houve tarde e manhã, o 5º dia. E disse Deus: produz a terra tanto. Deus fez os animais selvagens, conforme a sua espécie. Deus fez tudo isso. E isso no 6º dia. A criação do homem está no 6º dia. Então, não tinha vida. Ele fez aquele boneco na terra. Fez aquele boneco ali. Eu vou fazer o homem daqui porque eu quero ser glorificado com o ser que vem da terra. Eu suspendi uma porção seca da superfície. Eu suspendi um planeta, uma porção seca eu suspendi da superfície. Eu coloquei ela, um eixo sobre ela, que é os céus. Eu quero que ela seja um planeta, aonde eu tenho ser que me glorifique, aonde eu seja exaltado, aonde eu possa ser venerado, onde eu possa ser glorificado. Foi assim que Deus fez o homem, para ser glorificado. E aí
ele planeja tudo, tendo tudo planejado, ele pega aquele boneco que ele fez da terra e dá ação para aquilo. Ele olha, o que ele precisa? Um espírito. E Deus faz entrar naquele homem um espírito de vida, um espírito que entra naquele homem, naquele boneco que ele tinha feito do pó, que era o Adão. Ali ele coloca o espírito. Mas faltava para esse Adão o quê? Faltava para esse espírito que estava lá o quê? A vida. O que Deus faz? Sopra o hálito da vida, o fôlego da vida nas narinas do homem, e aquele espírito toma a vida, recebe a vida e levanta o homem do pó da terra, levanta o Adão do pó da terra. Aí vem o homem com vida. O diabo inventa tudo, né? Só não tem vida. Ele faz flores, ele faz campo, ele faz água, ele faz tudo, só que não tem vida. Não é nada natural. Então, o homem recebe o fôlego de vida, aonde? No espírito que está nele, que Deus colocou. Quando você lê Ezequiel 36, você vê isso. Dar-te-ei um espírito novo, porém em ti um espírito novo, tirarei da tua carne um coração de pedra, e dar-te-ei um coração de carne, porém em ti o meu espírito, e vivereis. O que Deus disse sobre a nossa vida no espírito é a nossa ressurreição. Então aquele boneco que não tinha vida, ele recebe a vida. Esse milagre de Eliseu vem de lá, Deus agindo lá. Por exemplo, o capítulo 9 de João, quando Jesus encontra aquele homem cego de nascença, ele cospe na terra, unta ali a terra, faz lodo ali, lama, vai nos olhos do rapaz, lambuza ali, suja ali os olhos do rapaz, coloca a lama ali nos olhos do rapaz e fala, vai lavar. E o rapaz vai lavar no tanque. Quando ele lava, ele vê o Gênesis de Deus, a criação de Deus, e as pessoas querem abandonar o Velho Testamento, dizendo que não tem valor. Se o Velho Testamento não tem valor, o Novo muito menos vai ter. Então veja que de Gênesis a Apocalipse, Cristo responde pela sua palavra. Então, o Espírito de vida que está em nós, esse Espírito de vida que nós recebemos, que está em nossas vidas, e esse Espírito que nós recebemos lá, que é esse que está em nós, nós somos, como diz Paulo, Espírito, alma e corpo. Alma, Eliseu e Elias disse, a alma dele está neles. Alma, sentimento, espírito, vida e corpo. Isso que o nosso espírito habita, e que o Espírito Santo vai habitar em nós. Onde está a alma? Onde está o espírito? Onde está o corpo? Onde está a alma e o espírito? Está no nosso entendimento, na nossa mente. Quando o fôlego de vida sai, esse espírito que nós recebemos no Éden vai desfalecer, porque o fôlego da vida que Deus cobrou, ele vai adormecer, como estava o Adão lá no Éden, antes de Cristo soprar nas narinas dele. E aquele corpo, quando nós morrermos, aquele corpo voltou a ser pó. Por quê? Porque já não tem mais formação nenhuma, já não tem vida como tinha o Adão. Assim somos nós, por isso somos pó, e ao pó tornará. Esse milagre do Eliseu é a típica formação do homem. O Eliseu, com o fôlego de vida que ele tem. Às vezes as pessoas fazem isso, né? Nas pessoas que estão sufocadas, né? Afogando-se, eles faz isso, né? Eu não sei como é que é esse procedimento, esse processo, ele faz a respiração, respiração boca a boca, né? E a pessoa consegue voltar a respirar, né? Então, o milagre de Eliseu é baseado justamente
no que Cristo fez para dar vida ao homem. É bom lembrar que o homem ainda não tinha vida quando isso aconteceu, quando Deus soprou nas narinas dele. O homem retomou a vida a partir dali. Então, quando Eliseu encontra o rapaz, o moço já tinha vida, mas perdeu a sua vida. Morreu por causa de uma forte dor de cabeça que não sabia explicar. Hoje a ciência pode explicar melhor, né? Já está mais avançada. Mas o rapaz não tinha como explicar. Só dizia para o seu pai: está doendo a minha cabeça, ai, está doendo a minha cabeça. O pai leva para a mãe, porque o pai estava no campo, estava trabalhando na cega, na lavoura. Leva para sua mãe. Quando chega lá, a mãe tenta confortar, tenta ver se o menino recebia saúde, mas não teve jeito, o menino desfaleceu. Mas lá tinha homem de Deus. Ali havia homem de Deus. Eliseu, profeta de Deus. E o Eliseu, como também o Elias, deita sobre o menino, aquece o menino, o calor do corpo, porque quando a pessoa desfalece, morre, a tendência já é gelar, né? É esfriar. A vida foi embora, o calor da vida saiu, a respiração saiu, o hálito da vida saiu, a pessoa foi embora. Deus tomou um hálito da vida novamente, deixou só o espírito com o corpo ali. E é esse hálito dessa vida, e é essa vida que Cristo vai trazer de volta para aqueles que morreram com Ele, que desceu à sepultura, que está sepultado com Ele desde Gênesis a Apocalipse. Os que morreram em Cristo, que está sepultado com Ele. Mas quem morreu está no céu, só se você levou, porque Cristo não levou ninguém para lá, com exceção do Enoque, do Elias e do Moisés, e também aqueles que ele ressuscitou no dia que ele levantou da sepultura, que é os 24 anciões, de acordo com a Bíblia. Tem mais ninguém lá não, a Bíblia diz que não. O primeiro que desceu à sepultura foi o primeiro que subiu, é o único que está lá, ao lado do Senhor, Jesus de Nazaré, com aqueles que ele levou. Então, o Eliseu ressuscita o rapaz, o Elias ressuscita o rapaz, mas eles ficam por aqui. Agora vejam também um texto aqui meio intrigante, que está em 2 Reis, capítulo de número 13, e no versículo de número 20. Morreu Eliseu e os sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra e a entrada do enquanto alguns enterravam um homem de súbito, viram um bando de invasores um bando de invasores e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. O cadáver tocou os ossos de Eliseu. O homem reviveu e se levantou sobre os seus pés. Então vejam aqui o que as pessoas têm dito sobre a morte desse rapaz e esse milagre dessa ressurreição. Milagre que o moço, que Deus operou através dos ossos de Eliseu. Eu disse para você o que é homem de Deus. E essa ressurreição que nós estamos ensinando. Nós vamos continuar a falar desse assunto. Você vai compreender, você vai entender o que aconteceu ali, na ressurreição desse moço sobre os ossos de Eliseu. Amém? No nosso próximo vídeo. Eu quero que você ore comigo nessa hora. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelos ensinamentos que o teu Espírito Santo tem nos dado, pelas profundas e divinas revelações. Pai, eu não sei viver sem
na tua palavra de Gênesis Apocalipse. Eu não sei viver e não sei pregar se não falar da tua lei e dos teus mandamentos. Eu não sei falar da tua misericórdia, ficar sem falar da tua misericórdia que está no teu Filho Jesus. Mas não posso acreditar que um filho tão precioso, tão maravilhoso, tão gracioso, tão bondoso, abandona e descarta algo tão sublime como é a tua palavra de Gênesis a Mateus, que nós chamamos de Velho Testamento. Por isso eu creio cegamente que ela prevalece, que ela continua e que ela é poderosa e que ela nunca vai mudar, exceto algumas profecias que já se cumpriram e algumas leis que o Senhor tirou quando esteve aqui. Mas de Gênesis a Apocalipse, essa é a tua regra de vida para todo aquele que quer ressuscitar contigo, Jesus. Por isso, meu Cristo bendito, muito obrigado por tudo. Te peço que olhe a nossa nação, olhe a nossa terra, olhe o nosso povo. Olha para os aflitos, para os necessitados, para os que estão desempregados, as nossas autoridades constituídas por lei. Olha para o futuro governo que está vindo aí. Tenha misericórdia dos pobres, dos necessitados, dos desempregados, dos aposentados, dos enfermos, dos hospitais, dos leitos de dor. Tenha misericórdia, meu Deus, da nossa nação e sara a nossa terra. Tenha misericórdia dos que estão na prisão, Pai. Tenha misericórdia, meu Deus, dos empresários, os gananciosos principalmente, para que se rendam aos teus pés. Tenha misericórdia, meu Deus, da nossa nação. Sara a nossa terra. Abra as janelas dos céus para o teu povo. Derrama bênçãos sem medida sobre a tua terra, porque tu és o mesmo e não mudou. Deus de amor e de bondade, tem misericórdia da tua igreja, onde era para estar a verdade, onde era para ser aplicada a verdade, hoje se aplica nela os interesses pessoais e a política, Pai. Tenha misericórdia daqueles que estão lá dentro, sendo enganados por aqueles que querem tirar proveito de tudo. Mas nós, ó Deus, confiamos em Ti, ó Cristo bendito e maravilhoso, que Tu venha usar as nossas vidas em Tuas mãos e mandar a Tua chuva serode, temporã, para regrar a nossa terra, para regrar a nossa vida espiritual. Tu venha fazer com que nós sejamos ainda, que o Brasil seja ainda, Pai, um celeiro de missionários sinceros e fiéis para o mundo todo. Em todas as áreas, Pai, em todas as áreas, desde os animais do campo, até as aves dos céus, e até, meu Deus e meu Pai, os grãos e a semente que produz a terra, nós seremos, meu Deus e meu Pai, celeiros, e seremos potência para ajudar e para abastecer as nações, porque para isto nos deu um país maravilhoso. Obrigado, Deus, por tudo. Pena que a religião, que a igreja que se diz ser tua, entrou por esse princípio, mas tu tem como revolver isso, Pai. Por isso é que nós oramos. Obrigado por tudo. Obrigado pelos meus irmãos, obrigado pelos assinantes desse canal, obrigado pela tua palavra. Ó Jesus bendito, seja exaltado e engrandecido o teu nome para sempre. Ó Deus soberano, soberano és por todos os céus e a terra e por todo o tempo. Tu és Deus e não há outro a quem nós conhecemos, e nem há outro que possa fazer os sinais, os prodígios, as maravilhas que tu fazes, porque tu és Deus. Hoje, ó Pai bendito, nós, através do teu Espírito Santo, e em nome do teu Filho Jesus Cristo, te dizemos, seja exaltado, seja glorificado, seja louvado para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Deus bendito. Obrigado, meus queridos. Deus abençoe você e até nosso próximo vídeo, onde nós continuaremos a falar dessa ressurreição, tá bom? Desse milagre.